Hebrom, Igreja Viva. Glórias ao nome do Senhor, amém, meus irmãos? Estou feliz demais de estar aqui para compartilhar a palavra. É muita responsabilidade, né? E é incrível porque a gente ora, busca a direção ao Senhor, a gente prepara, mas é interessante que quando a gente chega aqui, parece que a nossa cabeça abre, sabe? Começam a vir algumas ideias, algumas intenções, e eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a fazer no nosso meio aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui neste lugar, o nosso Deus está aqui neste lugar, e Ele veio porque você um momento se propôs a estar aqui, e Ele habita no meio do seu povo, no meio do louvor, no meio da adoração. E a palavra ainda diz que aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade, ali há transformação. E nós, meus irmãos, jamais não receberemos isso que Ele tem para nós. Porque nesta noite é uma noite de milagre do Senhor para as nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. Nós tivemos já momentos de nos derramarmos na presença do Senhor. Mas nesta hora eu gostaria de orar o Espírito Santo de Deus nesta hora, porque Ele é Deus, porque Ele está grandemente ansioso em se derramar sobre nós. Mas para que isso aconteça é necessário que o nosso coração esteja completamente aberto e disponível para receber tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós neste lugar. E eu queria dizer para os irmãos, aqueles que vieram com o coração sedento e apaixonado, eles não sairão da mesma forma que entraram neste lugar. Feche os teus olhos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo, vem nos dar, Você pode cantar a primeira estrofe da canção, não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor, nada se comparar, a esperança viva. Tua presença, tua presença. Eu provei e vi, aleluia. Eu provei e vi o doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Você pode ficar de pé e bem alto louvar ao Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
com o teu coração nesta hora, meu irmão. Escuta a oração do teu povo, ó Espírito Santo, neste lugar. Aleluia, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. O nosso coração se alegra, porque nós sabemos que o Senhor está trabalhando nesta noite. Existem corações que o Senhor está encontrando nesta noite. Existem corações que o Espírito Santo está renovando nesta noite, Senhor. E a Tua presença é o que mais nos importa aqui neste lugar, Senhor. Obrigado, obrigado pelo Teu cheiro, obrigado pelo Teu toque, obrigado pelo Teu mover. E fique bem à vontade no nosso meio, porque nós amamos a Tua presença mais do que tudo aquilo, mais do que tudo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pode se assentar, meu amado. E quando nós começamos a louvar e a cantar, Deus me trouxe uma experiência que eu tive aqui na igreja. Nós leremos a palavra e entraremos no assunto que os irmãos já sabem, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aí eu fui transportado para um dia aqui na igreja, onde estava o Judá Bertelli. Quantos estavam aqui naquele dia? Foi um mover incrível e violento do Senhor aqui neste lugar, não foi? Deus, eu era recém-chegado na Hebron, e eu fui tão chocado pelo Senhor aqui neste lugar. Deus operou na minha vida de uma forma tão incrível. Eu fui tão renovado, e no meio daquele ambiente de unção e de poder, eu estava sentado sobre o banco. E aí eu olhei para o lado de lá, existia uma pessoa que me chamava a atenção, do lado de lá. Era um irmão, ele era moreninho. E os irmãos vão entender claramente o que eu quero dizer quando nós chegarmos nas partes dos dons espirituais. E ele se destacava em meio a vários irmãos que estavam no lugar, diante da minha visão, sabe? E aí o culto foi acontecendo, eu vi aquele irmão se derramando, e eu olhava para aquele irmão e falei, gente do céu, será que eu conheço aquele irmão em algum lugar? Será que eu já ouvi? E aí eu achei interessante que o culto acabou, eu estava meio embriagado ainda, completamente pensativo naquilo que Deus tinha se comunicado comigo, na palavra que Ele tinha trazido ao meu coração. E o irmão foi se aproximando, aí eu, pronto, vai cair mais fogo aqui agora. Ele foi se aproximando de mim. Ele olhou para mim. Ele falou bem assim, irmão, você lembra de mim? Aí na hora eu pensei, sabia que eu tinha visto ele em algum lugar. Mas até quando a gente olha para a pessoa e fala assim, meu Deus, se eu falar que não, vai ser sem graça, né? Aí a gente dá aquela famosa resposta, irmão, eu lembro, mas não sei de onde, né? Estou bem lembrado. Então, eu vou te fazer lembrar. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu estava na universidade. Esse irmão, ele era estagiário da biblioteca da faculdade, eu passava o dia estudando. Aí na hora que ele me contou, minha mente abriu novamente, sabe? E eu comecei a lembrar do tempo aonde eu vivi algumas experiências. Foi um tempo tão marcante na minha vida, porque às vezes nós convivemos com pessoas, mas não conhecemos a história das pessoas, sabe? Ele era uma pessoa que conheceu a minha história durante o tempo que eu vivi. E aí naquele momento eu fiz uma pergunta para ele, olha, é bom te ver, que alegria de te encontrar aqui nesta noite, e saber que você está no reino do Senhor, porque na época eu não sabia que ele era evangélico. E é incrível que na hora que eu fiz aquela famosa pergunta, como você está, queridos? Normalmente quando a gente pergunta como você está, nós queremos ouvir
eu estou bem, I'm good, I'm fine, ou nothing much, então mais ou menos. Ou então a gente escuta, eu estou indo, eu estou feliz, né? Normalmente é a resposta mais comum que nós encontramos. Mas queridos, na hora que eu perguntei para ele como você está, meus irmãos, não sei o que aconteceu com a cura daquele irmão, sabe? O olho dele se estatalou assim de uma forma tão grande que eu também estiquei o meu olho para poder ouvir a resposta dele. Parece que o olho dele vermelhou e ele me respondeu assim: eu estou queimando. Aí eu tomei aquele susto: eu estou queimando. Aí eu, caramba, existe também o estado queimando. Estou queimando. Confesso para os irmãos que aí eu fui para casa, compartilhei com a minha esposa, nós conversamos, e aquela palavra queimando ficava na minha cabeça, sabe? Queimando, eu estou queimando, eu estava queimando. E aí o Espírito Santo de Deus me fez viajar na palavra em um momento muito específico da palavra. Foi quando Jesus, ele tinha morrido, cumpriu-se toda a escritura, tudo aquilo que tinha sido profetizado sobre ele, se cumpriu. E aí, um dia, sem Jesus, os discípulos estavam vivendo. Não foi um dia fácil. Aí a história conta que no momento seguinte, algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus, para poder encontrar, para poder aguentar o corpo dele, para poder fazer toda a cerimônia que era comum ser feita na época. E elas encontraram um lugar vazio, e ao sair de lá, elas se depararam com dois homens que tinham suas roupas resplandecentes, igual diz a palavra do Senhor. E aí eles perguntaram para elas e disseram: olha, o que vocês procuram aqui neste lugar? Está vendo que aquele a que você procura, ele não está mais no lugar, porque ele já ressuscitou, ele não habita mais naquele lugar. Elas ficaram pasmas, impressionadas com aquilo que haviam visto e ouvido daqueles anjos. E aí elas correram para o lugar aonde estavam os 11 discípulos. Isso está lá em Lucas, capítulo 24. E na hora que elas começaram a contar exatamente aquilo que elas tinham ouvido, os discípulos que caminhavam completamente ao lado de Jesus e que em nenhum momento foram pegos de surpresa, porque tudo havia sido previsto, já porque Jesus já havia profetizado para eles. Eles olharam para aquelas mulheres e falaram assim: olha, vocês estão loucas, que isso? Como pode uma coisa dessa acontecer? Um mestre, está lá morto, não pode, eu não vou acreditar. Aí um deles se levantou e falou assim: não, eu vou lá para conferir. Se levantou, foi no lugar para conferir se era verdade. E aí a história foi andando. E aí dois resolveram ir para um lugar que era um pouco distante de Jerusalém, que era para Emaús, uma cidade que ficava a alguns estádios de distância, acho que é 12 ou 13 estádios de distância da cidade de Jerusalém. O engraçado é que eles foram conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Mas aí o nosso mestre morreu. E começaram a contar detalhes e expressarem os seus sentimentos naquele momento, sabe? Que de repente uma pessoa se juntou na conversa e começou a ouvir a conversa. Era Jesus que havia ressurgido e apareceu para se encontrar com eles naquele momento. Só que a palavra de Deus diz exatamente que eles não perceberam a presença do mestre ao lado. E a palavra diz exatamente porque o coração deles estava fechado. Olha só. O coração dos discípulos não perceberam a presença do mestre, porque ele estava completamente fechado. E o interessante é que Jesus começou a fazer pergunta: do que vocês estão falando? E eles começaram a trazer para Jesus a história segundo a sua própria ótica.
Eles começaram a contar: você não sabe, né, que habitava no meio de nós um profeta, que habitava um mestre. E o interessante é que as palavras que eles utilizaram era tudo no passado. Eles não estavam falando como se fosse algo presente, não, no passado. Nós achávamos, olha só, que ele viria e traria a redenção para o povo de Israel. Nós achávamos que ele seria aquele que nos daria uma nova vida, e Jesus ao lado, ouvindo exatamente aquilo que eles estavam falando. Queridos, o interessante é que o coração fechado daqueles irmãos os impediram de talvez conversarem algo de intimidade com o mestre, para que ele contasse segredos mais incríveis, coisas que havia acontecido daquele momento em diante. E aí a história se foi, eles chegaram no destino, e o interessante é que já estava à noite, e aí Jesus entrou para ceiar com eles naquele momento. E aí, enfim, através da atitude de Jesus, eles reconheceram que o mestre estava ao lado. E logo depois que eles reconheceram, a palavra diz que Jesus desapareceu, Jesus sumiu. E aí um olhou para o outro, um olhou para a cara do outro e falou assim: nossa, você prestou atenção em quem estava conosco? Aí um outro olhou: eu logo vi. Sabe por quê? Isso está logo no finalzinho do versículo. Porque eu bem percebi que na hora que ele estava falando aquelas doutrinas, na hora que ele estava ensinando e abrindo as escrituras, o nosso coração estava queimando. Meu coração estava ardendo, meu coração estava pegando fogo, meu coração estava atiçado, meu coração estava disparado. Agora presta atenção, eles começaram a relatar uma experiência que eles viveram na hora que o mestre estava ao lado deles, mas a experiência do coração queimar não foi tão forte ao nível de reconhecer, porque o coração estava fechado. Queridos, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Talvez o teu coração está queimando, mas não adianta queimar o teu coração se o teu coração não estiver disposto a se abrir completamente e a se entregar ao Senhor. Nada demais vai acontecer na tua vida. Sentir é uma coisa, abrir o coração e receber e se entregar é uma coisa completamente diferente. E Deus tem procurado pessoas, não apenas que queimam, mas que a cada momento diz: sim, Senhor, eu me entrego, eu quero fluir, eu quero ir mais além, eu quero ir mais profundo, eu quero dar lugar à tua presença, eu quero dar lugar ao teu Espírito Santo, eu quero abrir o meu entendimento para que o Senhor transforme as minhas ideias, os meus preconceitos, a minha visão. Aleluia. E por que eu estou querendo fazer essa introdução com os irmãos, meus irmãos? Porque neste momento eu vou compartilhar com os irmãos acerca dos dons espirituais. Nós falamos muito a respeito do Espírito Santo aqui, e hoje eu quero enfatizar a respeito dos dons do Espírito Santo. Mas eu não quero apenas ensinar a respeito do dom espiritual, porque não adianta apenas ensinar se você não está disposto a receber e a fluir no Espírito Santo de Deus. Seu coração não pode apenas queimar, o seu coração tem que estar completamente aberto para querer viver exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos viver. E olhem para mim, meus irmãos, nós precisamos viver a vida cheia dos dons espirituais aqui nesta terra. Fique de pé, pega a palavra do Senhor nesta hora.
Vamos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos iniciar com alguns versículos, nós vamos saltitando aqui um pouquinho na palavra. O primeiro diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vamos para o 4 agora, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No versículo 7, que diz assim também: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quiser. Pode se assentar, meu amado, com a Bíblia dentro. O apóstolo Paulo, ele começa esse jogo de versículos trazendo uma informação que é muito importante, uma orientação para a igreja de Coríntios, que ele diz o seguinte: olha, a partir e a respeito dos dons espirituais, eu não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes. E aí muitas vezes, quando nós ouvimos esta palavra ignorantes, o que vem na mente de muitas pessoas é a ideia daquela pessoa que é dura no falar, não? É a ideia daquela pessoa que grita, né? Porque aqui todo mundo já passou em uma experiência que olhou para alguém e falou assim: meu irmão, como você é ignorante, olha só como que você fala. Só que no texto, não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando justamente da importância que existe em nós termos o pleno conhecimento, não só do Espírito Santo, mas a respeito dos dons espirituais. É tão importante, meus irmãos, nós estudarmos e conhecermos a palavra do Senhor, que eu poderia transitar por vários versículos na Bíblia. E essa semana eu estava compartilhando até com os alunos da universidade, que eu estava ensinando a respeito de perecividade. E por que eu falo de perecividade? Porque Oséias, ele diz o seguinte: olha, o meu povo perece ou padece, porque lhes falta o conhecimento. E eu estava justamente explicando para os alunos o que é perecer. Porque se nós formos olhar, existem alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis. E através disso eu quero que você entenda algo que pode fazer diferença na tua vida. Sabe por quê? Porque quando nós falamos que o alimento não é perecível, ou que ele é perecível, nós estamos falando que aquele alimento vai estragar, que ele vai trazer um malefício, porque naquele alimento vai crescer fungos, bactérias ou leveduras, seja lá o que for, que vai mudar a característica daquele alimento, vai mudar o sabor daquele alimento, vai mudar o odor daquele alimento, muda a cor daquele alimento, que é a questão da perecividade. E Oséias, ele diz o seguinte: olha, o meu povo tem perecido, ou seja, tem perdido a cor, o valor, a noção, o cheiro, a alegria, a paz, a vida, justamente porque está faltando conhecimento acerca de Deus, acerca do Espírito, acerca do dom espiritual. Isso é tão forte também, meus irmãos, que João também, ele traz para nós o seguinte: que nós precisamos conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Olha mais uma vez o peso da importância de se conhecer a palavra e de se conhecer a verdade. O próprio Jesus também, ele nos trouxe entendimento, porque ele diz o seguinte: olha, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao céu senão por mim. E Pedro também, ele ainda diz: olha,
É necessário que você cresça na graça. E é necessário que você cresça também, não só na graça, mas no conhecimento acerca de Deus. Quantos irmãos não buscam, sabe? O conhecimento, a palavra. Nós ouvimos muito, mas muitas vezes nos satisfazemos apenas com aquilo que ouvimos no púlpito, que é bênção, é alimento. Deus opera milagres, faz grandes coisas, mas isso aqui jamais vai substituir o tempo que você precisa ter de conhecimento e dedicação na palavra do Senhor. Muitos crentes têm se tornado perecidos e perecíveis, porque não têm atentado para a importância das Escrituras. Agora preste atenção comigo, a respeito dos dons espirituais. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios. Quando você vai ver, no primeiro capítulo, você observa que aquela igreja era uma igreja muito atuante. Era uma igreja que o próprio capítulo 1 diz, não havia falta de dons na igreja. Existia uma operação gigante de Deus naquele lugar. Muitas coisas aconteciam, muita salvação, conversão, milagres e prodígios eram operados naquele lugar. Só que o apóstolo Paulo, ele sinalizou, olha, vocês têm, mas é necessário que vocês se aprofundem mais no conhecimento acerca do dom. E quando a gente vai olhar então o significado da palavra dom, a gente vai perceber que o significado de dom em português é carisma. Diga assim comigo, carisma. Interessante, quando a gente vai olhar no significado da palavra carisma, que é a mesma de dom, a gente observa que se assemelha um pouco com graça, sabe? Significa o que você não merece, significa aquilo que você ganha sem fazer nada em troca, significa Deus escolhe dar. É como se fosse graça, é pela graça. Não há nada que você possa fazer que te faça merecedor daquilo que Deus tem para te dar. É pela graça. Jesus se entregou, Ele pagou o preço para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele conquistou o nosso direito nas regiões celestiais de viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Dom sem merecer. Aí muitas vezes, quando a gente toca no assunto de dons na igreja, a gente vê algumas operações de dons na igreja. Muitos irmãos admiram, ficam de longe observando, mas acham que aquilo não é para eles. Acham que é apenas para os pastores, acham que apenas é para uns outros irmãos que estão atuando no serviço da igreja, acham que é apenas para os seminaristas, quando a palavra diz que o dom, nós não fazemos nada para receber, o Senhor derrama sobre nós, o Senhor escolhe nos abençoar, o Senhor escolhe te dar um dom, o Senhor te escolhe operar em um dom através da tua vida. É algo de Deus, é algo divino. Só que a questão, meus irmãos, é que muitas vezes a consciência de pecado impede o homem de viver o dom de Deus, por se achar indigno. Só que tem um detalhe: o dom, ele se manifesta não por tua causa, mas porque existe alguém ao teu lado que necessita dessa manifestação para ser alcançado. O dom se manifesta porque Deus ama a igreja. E presta atenção, meus amados, para uma igreja ser saudável e aliada, ela precisa da operação dos dons fluindo grandemente sobre o povo, e não apenas através da vida dos pastores, que somos nós, mas através da vida de cada um de vocês que estão aqui me ouvindo.
Porque a gente não consegue chegar a diversos outros lugares. E muitas vezes eu não consigo entrar nem no lugar onde você entra. Mas você pode representar Hebron no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua faculdade, sei lá. E neste lugar você pode manifestar o dom que Deus tem derramado sobre sua vida aqui neste lugar. Eu gosto muito de videogame, muito. Se eu não vigiar, minha esposa até no meu aniversário de casamento, ela me deu o Xbox One, com vários joguinhos. Foi top, tá? Foi o melhor aniversário de casamento da minha vida. Foi não, mano? Isso aí foi prova de que ela me ama, sabe? Prova que ela me ama. E aí, pra gente entender um pouquinho mais a respeito, porque mente fantasiosa, né? É uma coisa... Mas o mundo espiritual não tem limite, né, pastor? O mundo espiritual você fala e acontece. Você profetiza e gera vida. O mundo espiritual, às vezes as coisas não tem nem andamento. Às vezes os cientistas falam que o sol não para porque o sol já está parado. Mas um dia um profeta profetizou, o sol parou, vai entender. É mundo espiritual. Sei lá se foi o sol que parou, se foi a terra. Mas tudo acontece no mundo espiritual. Não para, né, pastor? Para tudo. E aí eu comecei a entender um pouquinho. Então, peraí, para eu entender a respeito dos dons espirituais, eu preciso então transformar isso no meu mundo, sabe? E aí sabe o que eu comecei a entender? Que todos nós somos naturais. Quando nós oramos com o corpo. Amém? Sim ou não? Oramos com o corpo. Quando nós queremos orar também, nós fechamos os olhos com o corpo. Sim ou não? Sim. Quando você vai adorar, você adora levantando sua mão. Você levanta sua mão com o seu corpo, não é não? Nosso corpo. Só que no espírito coisas grandes acontecem, sabe? E aí aí eu comecei a entender a respeito dos dons espirituais, eu pensei, então peraí, se aqui eu adoro com o meu corpo, então o dom espiritual é como se fosse um poder que se manifesta sobre mim, e aí eu consigo fazer algumas coisas específicas, tirando a existência aquilo que está no mundo espiritual, eu interpreto e eu ajo e acontece. Mais ou menos isso. É como se fosse um poder daqueles homens que lutam, que você usa, você gera, você olhando com os seus olhos, você vê além daquilo que os seus olhos conseguem transportar, ou aquilo que os seus olhos conseguem enxergar, você tira de lá, traz para você, aquilo se manifesta e acontece porque você falou. E aí fica muito mais fácil, sabe por quê? É difícil ser crente sem atuar nos dons espirituais, porque falta algo, falta visão, falta direção, tem que ter operação dos dons, para que a nossa vida flua com poder e com graça. E aí a segunda coisa importante, também a respeito dos dons, que muitas vezes nos impede de receber o dom, é que às vezes nós queremos comparar ou padronizar o dom de acordo com aquele dom que a gente está acostumado a ver. Porque fulano tem o dom, então o meu vai ter que ser igual a de fulano. Ou porque fulano age de uma forma, então o meu vai ter que ser igual o de ciclano. Aí muitas vezes a gente diz assim, não, para ser dom tem que ser daquele jeito. Mas o apóstolo fala assim, olha, há diversas formas de manifestação do dom, e ele reparte conforme ele quer, e ele reparte conforme a necessidade. Não existe um padrão, existe uma operação do Espírito Santo de Deus. Ele age da forma que tem que ser, de acordo com a sua particularidade, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu estilo, mas o dom se manifesta. Eles são vários, mas o mesmo Espírito que opera na vida daquele que faz barulho na hora do dom, é aquele que opera também naquele que fica em silêncio, muitas vezes recebendo a direção que aquele dom proporciona. Então entenda uma coisa, Deus tem um dom para a tua vida, e o dom, ele é especificamente preparado para o seu estilo, para a sua originalidade e para a sua forma de pensar e agir.
O mundo seria péssimo e ruim se todos nós fôssemos iguais. Mas o que torna isso brilhante e poderoso é que eu sou diferente de você. E isso não tem nada de errado nisso. Pelo contrário, cada um de nós teremos um alcance completamente diferente. Isso é lindo sobre a terra. E Deus conta com você do jeito que você é. Deus quer que você flua no Espírito do jeito que você é. Aleluia, aleluia. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a caminhar um pouquinho mais, e eu ir rápido as palavras, eu quero traduzir algum entendimento para você. Mas se você ficar mais curioso, eu tenho certeza que em agosto vai ter o nosso Universidade do Reino aqui na igreja, que vamos ter aulas específicas sobre dons espirituais, e vai ser um professor muito mais top do que o pastor Edgar aqui, ministrando para vocês aprenderem, e nós vamos fluir pra caramba aqui neste lugar. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, e a gente vai caminhar um pouco na leitura. Agora, abre a tua palavra aí, que ele diz o seguinte, olha, a partir do versículo 4, ele começa: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil, porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria. Diga comigo, palavra de sabedoria. Eu vou continuar. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Diga comigo, a palavra de conhecimento. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Diga, a fé. Agora eu vou ler e vocês vão observar, para a gente não demorar muito. Então diz assim: a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Alguém conseguiu contar? Não vale os pastores falar. Alguém conseguiu contar quantos dons espirituais do Espírito Santo temos? 8? Vamos lá, vou dar mais um tempo para os universitários aí, ó, dar mais uma contada aí, rapidão. E aí, turma, quanto? 9 dons, diga assim comigo, são 9 dons para fluirmos. Aleluia. E aí, de uma forma didática, nós podemos classificar esses dons em 3 grupos. Nós podemos chamar o primeiro grupo de dons de revelação, segundo grupo, dons de poder, e o terceiro grupo, dons vocais. E agora a gente vai começar a colocar cada um no lugar certo para você entender. E à medida que nós formos explicando, e o interessante disso, meus irmãos, é que à medida que a palavra for sendo ministrada a respeito dos dons, você vai perceber que você já foi usado muitas vezes nos dons e não sabia que Deus já estava fazendo uma obra na tua vida. Porque é algo tão simples, mas ao mesmo tempo é tão poderoso, traz tanta vida, opera grandes coisas. E aí, no primeiro momento, quando a gente fala sobre dons de revelação, nós podemos classificar 3, que é a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. São 3 coisas, 3 dons que ficam dentro do grupo de revelação. Queridos, palavra de conhecimento é como se, vou explicar rapidinho, é como se Deus trouxesse a iluminação, ou algo que aconteceu com relação ao passado, ou até mesmo ao presente. Quem é que nunca, em um momento de oração aqui, câmeras em mim aqui agora, quem é que em algum momento de oração, você estava lá clamando ao Senhor,
e de repente o Espírito Santo te trouxe à memória alguma coisa que você viveu no passado, que não foi tão interessante, e te chamou a responsabilidade para confessar e abandonar. Quem nunca? Quem é que nunca, a um determinado momento, esteve orando por alguém, pagando preço, jejuando, e naquele momento de oração, veio ao entendimento algo com relação à vida daquela pessoa, e aí você não sabe como, mas você teve uma inspiração a respeito da vida daquela pessoa, ou do passado, ou do presente, e aí você abre os olhos e fica pensando: nossa, será que fulano passou por isso mesmo? É o dom da palavra de conhecimento. Agora o que nós precisamos entender é que quando Deus revela ou o passado ou o presente, alguma situação da vida que aconteceu, é justamente porque Ele quer ou trazer libertação, ou Ele quer trazer cura para a vida da pessoa, sabe? Porque existem muitas pessoas, queridos, que estão presas no presente, porque tem situações mal resolvidas no passado. Até mesmo dentro das igrejas hoje, tem pessoas que não têm uma vida de constância na presença do Senhor, oram, desistem, começam a fazer propósito de subirem ao monte, na metade do caminho desiste, não conseguem manter uma vida fervorosa de oração, porque estão agarradas, estão aprisionadas, estão presas, estão precisando ser libertas. Ou então, vou falar em outras palavras, estão aguardando o levantar de pessoas compromissadas com o Senhor, para fluir no dom da palavra do conhecimento. Olha que interessante, quando nós buscamos, nós tornamos a vida do nosso irmão mais fácil, mais alegre, mais triunfante, e o reino do Senhor vem. Já a palavra de sabedoria é quando Deus revela algo para você com relação ao futuro, e normalmente ela vem seguida de um conselho. Deus mostra, fala com você, te traz a iluminação, e logo mais Deus começa a te dar um conselho para você levar para outra pessoa, para direcionar a vida da outra pessoa. Eu quero contar um testemunho que fluiu na minha vida aqui na Hebron, através da palavra de sabedoria, através da através da vida da minha pastora, para a minha vida aqui neste lugar, que fluiu na palavra de sabedoria. Gente, eu embola, eu falo, minha mente vai lá longe, depois eu volto, é absurdo. Um dia eu aprendo. Aí eu lembro, não sei se alguns irmãos vão entrar, se vão lembrar disso comigo, mas eu estava aqui numa campanha de segunda-feira, e aí Deus trouxe uma palavra para a pastora, falou assim: olha, eu estou vendo, a gente estava vendo a minha esposa grávida. Vai lembrar, pastor? Mas eu vou lembrar, senhora. Minha esposa estava grávida. Aí minha esposa olhou para mim assim, ela já deu aquele olhar fulminante para mim. Aí eu disse: olha, quem está falando é Deus, Só que depois ela acabou meu barato, ela jogou água fria na ardência do meu coração. Senhor, não estou falando de filho. Achei que ia vir mais um herdeiro aí para poder complementar a família. Não estou falando de filho. Deus está gerando nela algo que é profissional para você. Aí ela falou bem assim, aí depois ela completou assim: olha, e Deus está mostrando um novo projeto que está prestes a nascer. Filho, novo projeto. E aí ela trouxe um conselho para mim: na hora que aparecer a oportunidade, larga tudo e vai. Ela me deu um conselho, ela me trouxe um conselho, palavra de sabedoria que veio sobre a minha vida. Aí, queridos, de uma semana para lá, boca de profeta é boca de Deus, o negócio acontece, a gente tem que ficar ligado, e o coração tem que ficar aberto, porque senão a onda passa e você fica para trás. É assim. Na outra semana, no meu trabalho, minha vida profissional, as coisas começaram a se movimentar, sabe? Começaram a se movimentar. E aí eu guardei naquela palavra no coração: se está movimentando,
Deus está trabalhando. Se está movimentando, Deus está trabalhando. E aí de repente veio aquela ideia. Deus prometeu que vai iniciar um novo projeto. Já tinha algo no meu coração. E a palavra diz: crede nos meus profetas e prosperareis. E eu entendi que era a palavra de sabedoria. E aí eu cheguei, sentei, disse: olha, com o meu chefe, falei assim: olha só, as coisas assim, tá meio diferente aqui para mim. Eu já estou sentindo umas inspirações, algumas coisas que estão acontecendo comigo. Tem algumas portas que parecem que está se abrindo, né? Mas aqui não é mais o meu lugar. Eu me demito. Eu me demito. Aí eu pensei: mas você não pode se demitir, não. Eu que tenho que te demitir. Mas eu me demito. A partir de amanhã eu não venho trabalhar mais. Queridos, aí eu cheguei em casa, falei assim: amor, você crê no Senhor, você crê na palavra dos profetas? Creio. Estou desempregado. Me dá um parabéns bonito aqui, dá um abraço. E aí, fiquei quietinho aqui na igreja. Ninguém sabia de nada, meus pastores sabiam. Eu estou desempregado. Fiquei aqui, ó, desempregado, mas eu estou crendo na palavra do profeta. Eu creio na palavra de sabedoria. Está vendo como é importante Deus levantar pessoas com palavra de sabedoria neste lugar? Às vezes a solução vai vir de um conselho divino que Deus vai trazer para a tua vida, meu irmão. E teu irmão que está passando por situação de luta e de sofrimento, está esperando você se levantar com o dom da palavra de sabedoria, para dar uma nova esperança, um novo caminho, um novo tempo para ele. E aí quando foi 3 dias depois, meu telefone toca. E aí eu fui chamado, e hoje, para a glória do Senhor, eu já estou gerenciando um hospital maior do que o que eu gerenciava lá na Serra. E Deus está fazendo grandes coisas, Deus está operando, e eu estou feliz demais. E estou ganhando quase o dobro do que eu ganhava. Não estou falando para a minha glória, porque isso não é mérito de homem. Isso é mérito do poder de Deus manifestada na vida de um homem. Glórias ao nome do Senhor. Diga para o seu irmão: meu irmão, existe uma turma de gente esperando você se levantar e fluir nos dons. E para fechar esse tempo dos dons de revelação, o outro é o dom de discernimento de espíritos, que também é de revelação. Não vou falar muito sobre isso, senão o tempo vai prorrogar. Eu quero correr um pouquinho mais. Eu queria contar uma outra experiência para os irmãos. Mas o dom de discernimento do Espírito, talvez vocês até tenham. E é muito legal você estar aqui na frente, né? Porque os pastores sempre falam que o louvor está acontecendo, que o culto está acontecendo. Um compartilha alguma coisa no ouvido do outro, né? A gente olha, Deus fluindo. É aquele dom, basicamente, que quando você chega naquele lugar, você sente o Espírito Santo de Deus fluindo, sabe? Você sente: olha, o céu está aberto. Olha, tem Deus aqui neste lugar. Oh, o céu está fechado. É um discernimento de entender a espiritualidade do ambiente. Ok? Basicamente isso. E existem os dons de poder. Diga assim comigo: dons de poder. Esse é muito interessante. Porque dentro dos dons de poder, a gente tem o dom da fé, a gente tem o dom de curar, e nós temos o dom de operação de maravilha. Porque na verdade esses 3 tipos de dons, eles são dons que há uma manifestação no próprio corpo. Algo acontece no ambiente, sabe? Poder. O apóstolo Paulo usou essa palavra poder muitas vezes em sua carta. Ele traz poder. Ele fala: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. E a maioria das vezes, quando ele usava poder, ele estava falando dos milagres e prodígios que acontecia no seu apostolado, por onde ele passava. Você sabia de uma coisa, meu irmão? Este ambiente que nós vivemos é um ambiente onde deve acontecer milagres. Acho que os irmãos não entenderam. Você sabia que este ambiente é um ambiente onde deve acontecer milagres? Você acredita que neste ambiente é o ambiente onde o sobrenatural deve acontecer? Você acredita que neste ambiente é o ambiente onde você vai encontrar as respostas que você procura?
e de fato é o ambiente, mas porque muitas vezes nós saímos da mesma forma que entramos, com a mesma necessidade, com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, enfim, com a mesma enfermidade. Quantos creem que Cristo é aquele que cura? Quantos creem que não há nada impossível para o Senhor? E porque muitas vezes você tem vivido aquilo que é difícil e que você não tem vencido. Se você crê, parece meio que uma redundância, não é não? Se eu creio, tem que acontecer. Deus faz, Deus opera. A palavra é verdade, ela acontece, ela funciona, ela é vida, ela transforma. Só que muitas vezes nós muitas vezes, por medo e por incredulidade, não deixamos Deus nos usar para operar esses milagres. Quem aqui, em um momento de oração na igreja, em um momento onde Deus tem operado maravilhas através de um ambiente de revelação, em um ambiente de derramamento de poder, nunca sentiu no coração o desejo de estender a mão sobre um irmão enfermo ou que está passando por uma necessidade, mas ficou com medo de fazer, porque acreditava que o impossível não ia acontecer? Quem é que nunca? Mas sabe de uma coisa? Quando esse sentimento está no nosso coração, é porque nós achamos que tudo vem de nós mesmos. Mas quando nós entendemos que é Deus que faz, eu estendo a mão e é Ele que opera, não sou eu. Se Ele fizer ou não, é responsabilidade dEle. Mas eu preciso me levantar e estender a minha mão e deixar que Ele opere aquilo que é necessário que seja feito e realizado. Não vou perguntar para você levantar sua mão, não precisa. Mas quantas pessoas enfermas tem aqui hoje nesta igreja? Quantos diabéticos tem aqui nesta igreja? Quantas pessoas que têm hipertensão estão nessa igreja? Quantas pessoas aqui talvez estão com nódulo, esperando uma proposta de uma biópsia para entender aquilo que tem, se é maligno ou benigno? Está aqui nesta igreja. Quantas pessoas estão saindo da depressão aqui nesta igreja? Não precisa levantar tua mão, mas eu digo uma coisa para você: Deus o Todo-Poderoso está neste lugar, e Deus vai levantar profeta neste lugar, pessoas comprometidas para estender a mão e dizer: seja curado em nome de Jesus. Aleluia. E em nome dos nossos pastores, eu digo aqui agora, em nome deles eu digo assim: em nome de Jesus, nós não vamos nos aceitar mais nenhuma enfermidade na nossa igreja aqui neste lugar, porque nós servimos a um Deus que cura. Só que às vezes nós não queremos nos deixar fluir, nos deixar ser usado pelo Senhor. E enquanto isso, muitos sofrem, muitos morrem, muitos clamam. A manifestação está esperando você se levantar, não como homem, mas no Espírito, com os dons espirituais e um poder além daquilo que você pode fazer. Eu vou te encher, eu vou fazer. Gera no teu espírito, haja, tenha uma ação correspondente, que eu agirei através da tua vida e trarei um milagre. E quantas vezes Deus te trouxe esse entendimento em alguns momentos, aí você se calou e não deixou-se fluir, Deus te usa. Sabe que a coisa mais linda, que um dia eu espero no Senhor, é um dia
estarmos em uma igreja onde o Espírito Santo vai estar fluindo, nós cada um ministrando na vida dos outros, sabe? E Deus operando, milagres e respostas chegando, ambulâncias parando aqui na porta da igreja para trazer enfermos, e nós começamos a orar e a profetizar, vidas chegando aqui completamente esmolecidas, entristecidas, estragadas, porque o mundo detonou, e a gente estende a mão e fala: olha, Deus vai te levantar, vai te dar uma nova oportunidade, uma nova vida, e formarmos um grande exército aqui neste estado. É coisa de louco, coisa de louco. Mas precisa, se você quer coisa de louco, comece a deixar Deus te usar como louco. E aí não vai dar tempo de falar muito das outras coisas, mas é importante nós entendermos que é importante nós buscarmos o fluir do Espírito Santo. Fique de pé, já me deu Deus tem muito para fazer sobre nós, nas nossas vidas, e Ele espera que nós aumentemos o nosso nível com Ele, e de atuação na vida dos nossos irmãos, sabe? Porque às vezes você está ao lado de alguém, você não sabe nem da história que esse irmão está vivendo. Às vezes você está do lado de uma pessoa que não tem nem o que comer no dia seguinte. Isa trouxe para nós um projeto muito lindo. Às vezes você não sabe como que anda, mas Deus sabe, e Ele quer te usar para ministrar exatamente aquilo que o irmão precisa. Mas nós precisamos buscar e fluir ao Senhor. Tem que ser uma busca constante. Peça a Deus, estude um pouquinho mais a respeito dos dons espirituais, deixa Deus começar a te direcionar, seja ousado em Deus, e aí você vai ver o que Ele vai fazer através da tua vida. Deus, a tua palavra, Deus, ela foi ensinada aqui nesta noite, Pai. Deus, há tanto a fazer, ó Deus, nesta terra, Senhor. Há muitos irmãos que precisam de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos, ó Pai, assim conforme a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor venha aumentar o nosso nível de conhecimento do Espírito Santo, ó Deus. Sabemos que Ele é lindo, sabemos que Ele é poderoso, que Ele é Deus, sabemos que tem sentimento, Deus, mas nós não queremos parar apenas na ardência do coração, ó Deus. Nós queremos receber o poder que Ele tem para nos dar, ó Deus. Deus, eu estou falando para muitos irmãos, ó Deus, que têm vivido uma vida de naturalidade no Evangelho. Tem sido completamente natural as coisas que acontecem, mas o Senhor quer nos levar para um âmbito espiritual, sobrenatural, ó Deus. Nós queremos ver os prodígios, nós queremos ver os milagres, nós queremos ser usados nos dons do Senhor nesta terra, Senhor. Senhor, Tu conheces cada coração aqui, Deus. Deus, aqueles que têm dúvidas, ó Pai, com relação ao seu próprio chamado, Senhor, esteja confirmando aqui neste lugar, nesta noite, Espírito Santo de Deus. Esteja tornando vivo, ó Deus, os dons que o Senhor já tem colocado na vida dos Teus filhos. Até mesmo este irmão que ora e vasculha na sua alma e diz que não tem dom algum, ó Pai. Porque todos nós temos algo a fazer pelo Teu reino e pela Tua casa, Senhor. Dai-nos coragem, Senhor, esta é a palavra, Senhor. Coragem, ousadia e comprometimento com o Senhor, Deus. Mostra-nos quem Tu és, ó Deus. Mostra-nos quem Tu és, ó Deus. Porque então também, ó Deus, saberemos o que o Senhor é capaz de fazer, ó Deus. Quantos querem receber os dons do Espírito Santo de Deus? Levante sua mão bem alta, feche os teus olhos e clame: me dá, Espírito Santo de Deus, ministra sobre mim.
atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Oh, As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. a ti me achegarei. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre mim. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Yeah, yeah. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Mais uma vez, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia, Deus. Essa parte é linda. Espírito de Deus, vem sobre nós. Espírito de Deus, vem sobre nós. Te desejamos. Faz teu querer. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre mim agora. Espírito de Deus, Vem sobre mim. vem sobre mim. Te desejamos. Teu reino vem. Faz teu Teu querer. reino vem, Inunda a igreja. faz teu Inunda a igreja. querer, A igreja. inunda a igreja. Mais uma vez, Espírito de Deus, vem sobre mim. Espírito de Deus, vem sobre mim. Eu te desejo. Teu reino vem, faz teu querer, A igreja. inunda a igreja. Mais uma vez, Espírito de Deus. Espírito de
Espírito de Deus, vem sobre mim. Eu te desejo. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a igreja. Hebron, Igreja Viva.